Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele vem no fim desta era. Nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Marley Branham, na mensagem A Era da Igreja de Laodiceia, na página 299 a seguir, o profeta diz: que coisa! Não é esta a mais maravilhosa descrição dos atributos de nosso amável Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Estas palavras simplesmente me dão vontade de gritar. Elas trazem tanto sentido de realidade ao meu coração, somente em lê-las, sem mesmo esperar por uma completa revelação do Espírito acerca delas. Deixa-me emocionado. Jesus está nos dando esta descrição de si mesmo em relação à última era. Os dias da graça estão terminando. Ele olhou desde o primeiro século até o 20º e nos contou todas as coisas concernentes a estas eras. Antes dele
nos revelar as características da última era, Ele nos concede uma olhada final em sua própria deidade misericordiosa e suprema. Esta é a revelação de coroamento de si mesmo. Assim diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa finalização, significa aprovação, significa promessa prevalecente, significa promessa imutável, significa o selo de Deus. Eu gostaria que você agora observasse isto com atenção e visse algo realmente afável e belo. Eu disse que esta é a sua revelação de si mesmo relativa ao tempo do fim. Quando o dia da graça terminar, então o milênio chega muito rapidamente. Depois disso, não é verdade? Bem, leia comigo Isaías 65, 16 ao 19. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o meu povo gozo, e folgareis em Jerusalém, e exultareis no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Isto diz a respeito à nova Jerusalém. Isto é o milênio. Porém, conforme entramos no milênio, ouça o que ele diz acerca de ser um certo tipo de Deus. No versículo 16, de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. Sim, isto é verdade, porém a verdadeira tradução não é Deus da verdade, é Deus do Amém. Portanto, lemos assim: será bendito no Deus do Amém. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus do Amém, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o meu povo gozo. E folgareis em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Aleluia! Aqui está o Jeová do Velho Testamento e o Deus do Amém. Aqui está o Jesus do Novo Testamento e o Deus do Amém. Ouvi, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aí está de novo o Jeová do Velho Testamento, é o Jesus do Novo. Ouvi, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus.
O Novo Testamento não revela um outro Deus. É uma revelação adicional do único e mesmo Deus. Cristo não desceu para dar-nos a conhecer a si mesmo. Ele não veio para revelar o Filho, e veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Ele nunca falou de dois deuses. Ele falou de um só Deus. E agora, nesta última revelação da divindade em toda a Bíblia, que é Jesus é Deus, Ele e o Pai são um. Há um único Deus e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus do Amém. Ele nunca muda. O que Ele faz nunca muda. Ele diz, e isto permanece firme. Ele faz e está feito para sempre. Ninguém pode tirar do que Ele diz ou adicionar. Assim seja. Amém. Assim seja. Você não está exatamente onde está com Ele a qualquer tempo e em todo tempo. Ele é o Deus, Ele é o Deus, amém, e não mudará. Isto diz o amém. Eu gosto disto. Significa que tudo quanto Ele disse é definitivo. Significa que tudo quanto Ele disse, a primeira era e a segunda, e todas as eras, acerca de sua própria verdadeira igreja e acerca da falsa vinha, é exatamente correto e não mudará. Significa que aquilo que Ele começou em Gênesis, Ele terminará em Apocalipse. Ele tem de fazer assim, porque Ele é o Amém. Assim seja. Agora podemos ver novamente, porque o diabo odeia os livros de Gênesis e de Apocalipse. Ele odeia a verdade. Ele sabe que é a verdade prevalecerá. Ele sabe qual será o seu fim, como ele combate isso. Mas nós estamos do lado do vencedor. Eu me refiro apenas aos crentes da sua palavra. Estamos do lado do Amém. Isto diz a testemunha fiel e verdadeira. Agora, eu quero lhe mostrar o que acho da ideia de fiel. Você sabe que frequentemente falamos de um grande Deus imutável, cuja palavra não muda. E quando falamos dele dessa maneira, frequentemente obtemos uma concepção dele que o faz parecer muito impessoal. E como se Deus fizesse todo o universo e todas as leis que a ele pertencesse e depois recusasse e se tornasse um grande Deus impessoal. É como se Deus fizesse um caminho de salvação para a humanidade perdida, sendo a cruz esse caminho, e depois, quanto à morte de Cristo, expiasse nossos pecados, e sua ressurreição nos desse uma porta aberta para Ele. Deus simplesmente cruzasse seus braços e recuasse. É como se nós nos especializássemos em crer num grande Criador, o qual, tendo criado, perdesse o interesse pessoal em sua criação. Agora eu digo que é assim que muitíssimas pessoas estão inclinadas a pensar. Porém, esse é um pensamento errado, pois Deus está regendo os negócios dos homens agora mesmo.
Ele é tanto Criador como sustentador. Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é um Deus soberano. Por seu próprio conselho, ele propôs o plano da salvação de seus escolhidos, os quais ele dantes conheceu. O Filho morreu na cruz para estabelecer o meio de salvação, e o Espírito Santo diligentemente executa a vontade do Pai. Ele está fazendo todas as coisas neste momento conforme o propósito de sua vontade. Ele está bem no meio de tudo isto. Ele está no meio de sua igreja. Este grande Criador, Deus Salvador, está operando fielmente entre os seus agora mesmo, como o grande pastor das ovelhas. Sua própria existência é em prol dos seus. Ele os ama e cuida deles. Seu olhar está sempre sobre eles. Quando a palavra diz que a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, ela quer dizer exatamente o que diz. Eu estou tão contente que o meu Deus permanece fiel. Ele é fiel a si mesmo. Ele não mentirá. Ele é fiel à palavra. Ele a sustentará. Ele é fiel a nós. Não perderá nenhum de nós, mas nos ressuscitará no último dia. Eu estou contente em estar descansando em sua fidelidade. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ele é a testemunha verdadeira. Agora esta palavra verdadeira é a mesma palavra que vimos lá atrás em Apocalipse 3:7. Você se recorda que ela não significa verdadeira em contraste com falsa. Tem um significado muito mais rico e profundo, expressa realização perfeita em contraste com realização parcial. Agora, lá na era de Filadélfia, a vinda do Senhor se aproximava. Que grande amor aquela era manifestou por ele. Faz-me lembrar daquelas belas palavras de 1 Pedro 1:8, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso. Com esses nós nos alegramos também. Nós não o temos visto, porém o temos sentido. Nós o conhecemos agora, tanto quanto nossos limitados sentidos podem nos permitir. Porém um dia será face a face, isto é, para esta era. Ele vem no fim desta era. A realização parcial se tornará realização perfeita, realização completa. Aleluia! Nós temos olhado por espelho em enigma, mas breve será face a face. Nós temos andado de glória em glória,
mas breve será exatamente na glória, e em sua glória brilharemos, seremos semelhantes a Ele, maravilhosamente semelhantes a Ele, Jesus, nosso divino Salvador. Isto não é maravilhoso? Somos completos nele. Isto é verdade. Ele não mentirá a nós acerca disso, mas um dia seremos transformados. No instante, nós nos revestiremos da imortalidade, seremos todos tragados pela vida. Então nós compreenderemos a realização. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Agora pensemos nessa palavra, testemunha. Bem, essa palavra é aquela da qual obtemos a palavra Marte. A Bíblia fala de Estevão, Antipas e outros como mártires. Eles foram mártires, eles também foram testemunhas. Jesus foi um mártir fiel. O Espírito Santo é testemunha disso. O Espírito dá testemunho disso. O mundo odiava Jesus. Ele o matou, porém Deus o amava e ele foi para o Pai. A prova de que ele foi para o Pai é que o Espírito Santo veio. Se Jesus não fosse recebido pelo Pai, o Espírito não teria vindo. Leia em São João 16, 7 ao 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. E do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A presença do Espírito Santo neste mundo, em vez de Jesus estar aqui, prova que Jesus era justo e foi para o Pai. Porém também diz em São João 14, 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele enviou o Consolador, ele era o Consolador, ele voltou em espírito sobre a verdadeira igreja. Ele é a testemunha fiel e verdadeira no meio da igreja. Mas um dia ele voltará em carne novamente. Ele provará então quem é o único potentado sábio. É ele, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.